Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós vamos ler ainda o livro de Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo 38 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você volte no canal e veja os vídeos anteriores, para que você se familiarize com a história que está sendo narrada aqui, sabe? Para que você não entre nesse capítulo sem saber onde estamos e para onde a palavra do Senhor está nos direcionando. E caso não seja a sua primeira vez aqui, mas se você não viu todos os vídeos, também volte lá no canal e assista os vídeos anteriores para que você também se familiarize com tudo que está sendo narrado aqui. Hoje eu vou começar mais um dia com uma oração e para que o Senhor nos abra o entendimento, para que o Espírito Santo nos mostre o que realmente Ele quer nos falar através desse versículo. Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço e peço. Te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de meditar, de aprender com tudo que contém na Tua palavra, Senhor. Então eu te agradeço por isso, Pai. E eu peço que hoje o Senhor abra aqui o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê uma luz, Pai, para que possamos verdadeiramente enxergar o que esse capítulo pode nos ensinar. O que esse capítulo, Senhor, tem para nos direcionar na nossa vida, no nosso estudo, em tudo que fizermos, Pai. Então, em nome de Jesus, nos direcione através desse capítulo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos juntos para a leitura. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 38 na versão NVT. Diz assim: Por essa época Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Versículo 5. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: Case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. Versículo 10. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Hira, o Adulamita, subiram a Timná para supervisionar
a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timiná para tosquiar as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timiná. Versículo 15. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ela parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Versículo 20. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo, que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou? Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-no para fora e queime-na. Versículo 25. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou uma fita vermelha no pulso e anunciou: esse saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Versículo 30. Logo depois o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Amém? Então esse foi Gênesis capítulo 38. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde entender, o que você pôde absorver desse capítulo. Sabe, o que você pôde extrair aqui dessa história de Judá, que na verdade Judá é o 4º filho de Lia com Jacó. Sabe, o que você pôde absorver dessa história que está sendo traçada aqui sobre Judá.
sabe? Caso você não tenha absorvido, caso você não tenha extraído nenhum ponto do texto, eu vou deixar alguns aqui para que você pense e deixe o seu feedback, se faz sentido para você, se agora com esses pontos você consegue enxergá-los aqui no texto ou não. Tá bom? O primeiro ponto que eu marquei é que responsabilidades é algo crucial que devemos ter com os outros. A gente vê que aqui os dois primeiros filhos de Judá, eles não tinham responsabilidades, eles eram considerados maus para Deus, sabe? O primeiro, ele já tinha sua natureza má, e por isso Deus vai lá e tira a vida dele. E o segundo filho, Onã, ele não queria ter a responsabilidade de deixar um descendente para o seu irmão, sabe? Então, ele fazia de tudo para que Tamar não engravidasse, e também por isso ele morreu. Então, eu quero que você pense como você tem agido com as suas responsabilidades, como você tem agido com o que é entregue para que você cuide, para que você zele, para que você opere nesse mundo. Sabe? Então, pense aí como você tem tratado as responsabilidades que não são relativas somente a você, mas engloba todas as pessoas à volta em algum momento. Sabe? Então, eu quero que você pense como tem sido as suas responsabilidades. E o segundo ponto que eu marquei aqui é que como que nós respondemos às promessas que fazemos. Sabe, a gente vê aqui que Judá ele havia feito uma promessa para Tamar. Sabe, ele havia feito uma promessa que quando o seu filho mais novo fizesse a idade de se casar, que é o Selá aqui no caso, ele o daria para que ele se casasse com ela e gerasse uma descendência para os seus dois irmãos agora. Na verdade, para o primeiro irmão, o e depois para o seu irmão Onã. Então, aqui a gente vê que Judá ele faz uma promessa, mas o que aconteceu? A mulher morreu. Ele estava ali passando por um período de viuvez, né? E ele acabou esquecendo daquela promessa. Ou como o texto mesmo relata, ele só ofereceu o seu filho porque ele tinha medo de que o terceiro filho também morresse com Tamar. Então ele tinha feito uma promessa vã, uma promessa que ele não cumpriria, sabe? Então a gente precisa pensar como temos respondido às promessas que fazemos. Temos cumprido ou não? São promessas vazias, são promessas que não geram e nem agregam em lugar nenhum, sabe? Porque aqui a gente vê quais foram as responsabilidades, sabe? É claro que o que Tamar fez também não justifica, sabe? Não justifica. Ela deveria ter tentado cobrar, só que eu também não sei se na época de Tamar ela teria essa voz de ir lá cobrar, sabe? Eu não sei se ela teria essa voz. Eu creio que não, que ela não teria. Mas a gente vê aqui que Judá faltou com o cumprimento da promessa que ele havia feito. Não sei se por medo, não sei se por esquecimento, mas eu quero que você pense. Você tem cumprido as suas promessas ou os problemas, as situações vão fazendo com que essas promessas fiquem de lado e você nem se lembre delas. E por último, eu coloquei aqui que a gente devemos analisar os fatos, analisar o que realmente aconteceu antes de julgar, sabe? Porque a gente vê aqui que quando chega a notícia para Judá de que a sua nora estava grávida, ele já fala, ó, queima, mata. Então, ele não quis nem analisar, ele não quis nem chegar ali para verificar o que realmente havia acontecido naquela história, sabe? E em muitos momentos, nós seres humanos somos assim, sabe? A gente recebe uma notícia de alguém e a gente já tira um diagnóstico. A gente não tenta analisar, a gente não pergunta para a pessoa se realmente esse fato é verídico, se realmente aconteceu ou não. A gente somente dá o nosso veredito, o nosso julgamento ao saber de uma notícia, sabe? E aqui o filho era dele, o filho era de Judá nesse momento, sabe? Só que ele não pensou em ir lá falar, tá, mal, o que aconteceu? Não falei para você que eu daria Selá para se casar com você, por que você não esperou? Não, ele não tenta averiguar,
ele não tenta analisar, ele simplesmente dá o julgamento dele. Então eu quero que você pense, sabe, se você tem cumprido as suas responsabilidades, se você tem cumprido o que você tem prometido e, por último, se você analisa os fatos ou se não, ou se você está sendo um julgador, ou se você está sendo o que Jesus deixou lá no Sermão do Monte, alguém que antes de tirar o cisco do olho, não tira a trave que contém no olho, no seu próprio olho. Sabe? Se você só tem olhado para o cisco ou se você tem tirado a trave do seu olho. Então, foram esses, e eu quero agora que você coloque aqui nos comentários o seu feedback, se fez sentido para você esses comentários ou não, se fez sentido para você esses pontos que eu acabei de falar aqui ou não. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Se inscreva para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas e fazer com que elas se familiarizem com a palavra do Senhor, porque esse é o objetivo desse canal. E se você chegou até aqui também, dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas de uma forma orgânica. Sabe, também ative o sininho de notificações, porque talvez você tenha perdido algum de nossos vídeos, talvez você esteja assistindo um sim, 2 não, 3 sim, 5 não, e não é isso que é o objetivo do canal. O objetivo é que você se familiarize, que você leia pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. E se você se familiarizar, se você acha que esse conteúdo está te ajudando a buscar uma familiaridade com a palavra de Deus, compartilhe com alguém, para que mais uma pessoa também possa ler e se familiarizar com a palavra de Deus. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos encontramos na próxima. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não amanhã. Eu quero ler hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima.